O professor Edmund Carroway, especialista em manuscritos medievais, chegou à aldeia de St. Bjorn com a intenção de catalogar os arquivos da antiga igreja paroquial. O vigário, Sr. Alastair Compton, um homem de meia idade com uma expressão sempre ansiosa, o recebeu com educação, mas havia algo em seu olhar que sugeria inquietação. "Espero que a estadia seja produtiva, professor", disse Compton, conduzindo-o à casa paroquial. "Há muito tempo que esses documentos precisam de um olhar acadêmico." O estudo estava repleto de pergaminhos e livros encadernados em couro, suas páginas amareladas exalando o cheiro de mofo e tempo. A peça central do cômodo, no entanto, era uma antiga cadeira de madeira escura, pesadamente entalhada com padrões góticos. Carroway notou seu design incomum. Os braços da cadeira terminavam em garras e o espaldar alto parecia engolir quem nela se sentasse. "Uma peça peculiar", comentou o professor. O vigário hesitou antes de responder. "Sim, é conhecida como a cadeira do vigário. Foi trazida para cá no século XVII. Há certas histórias a respeito dela." Carroway sorriu, intrigado. Como estudioso, sempre apreciava uma boa lenda local. "Histórias?" O vigário limpou a garganta. "Apenas superstições. Dizem que foi feita sob medida para o vigário Leonard Ashcroft, que desapareceu misteriosamente em 1647. Ninguém sabe ao certo o que lhe aconteceu, mas segundo os relatos, ele se tornava cada vez mais reservado, como se algo o atormentasse. Depois de sua última missa, entrou nesta sala e nunca mais foi visto." O professor ergueu uma sobrancelha. "Isso não passa de um mito, claro." O vigário suspirou. "Naturalmente, mas alguns dizem que... Bem, aqueles que se sentam nela às vezes sentem algo estranho." Carroway, com um sorriso cético, deu um tapinha na madeira da cadeira. "Vou considerar isso um desafio, vigário." A noite caiu e o professor, tomado pela empolgação da pesquisa, permaneceu no estudo. Enquanto virava as páginas de um livro empoeirado, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O vento uivava lá fora e o candelabro oscilava com as correntes de ar. Olhando para a cadeira, sentiu um impulso inexplicável. Sentar-se nela parecia uma ideia ridícula, mas... por que não? Ele puxou-a para mais perto da mesa e acomodou-se. No instante em que seu corpo tocou o assento, um tremor percorreu-lhe a espinha. O cômodo pareceu escurecer levemente e um sussurro quase imperceptível soou ao seu redor. Ele se virou bruscamente. Nada, apenas a chama da vela tremulando. Carroway riu de si mesmo. "Sugestão psicológica", pensou. Mas então algo mudou. As paredes pareceram se distorcer. A madeira sob suas mãos tornou-se estranhamente fria e os entalhes da cadeira pareceram se mover, como se respirassem. Uma pressão crescente apertava seu peito. Ele tentou se levantar, mas encontrou-se preso, como se mãos invisíveis o segurassem. A sala ao redor começou a desvanecer. Sons sussurrados ecoaram nos cantos escuros, fragmentos de palavras incompreensíveis. No reflexo do vidro do armário, à sua frente, viu algo atrás de si. Uma figura escura, de feições indistintas, pairando sobre seus ombros. Então, um gemido soou profundo e gutural. Com um esforço desesperado, Carroway conseguiu se soltar, rolando para fora da cadeira. O impacto no chão foi brusco, mas a sensação de opressão desapareceu imediatamente. Ofegante, ergueu os olhos para a cadeira. Agora parecia um simples móvel antigo. Mas ele sabia que não era. No dia seguinte, informou ao vigário que terminaria sua pesquisa na biblioteca da vila. O vigário, ao ouvir sua decisão repentina, apenas assentiu, como se já soubesse o que havia acontecido. Antes de partir, Carroway olhou mais uma vez para a casa paroquial. Pela janela do estudo, a cadeira do vigário estava visível, imóvel, aguardando seu próximo ocupante.
O professor Arthur Pembroke sempre fora um homem meticuloso e de hábitos rígidos. Como estudioso de antiguidades e relíquias religiosas, dedicara sua vida a decifrar manuscritos esquecidos e mapear a história de templos desaparecidos. Foi por essa razão que aceitou, com certa relutância, um convite para inspecionar a coleção particular de um certo Sir Reginald Whitmore, residente na costa leste da Inglaterra, em uma casa isolada que, segundo rumores, já fora um mosteiro nos tempos medievais. A viagem de trem foi longa e tediosa, e quando finalmente chegou à propriedade, o céu já escurecia. Sir Reginald, um cavalheiro de aparência cansada e voz hesitante, recebeu-o com polidez, mas Pembroke percebeu um leve nervosismo em seu comportamento. "A peça que desejo que examine encontra-se na biblioteca", disse Whitmore, enquanto conduzia o professor por um longo corredor iluminado por velas. Um códice peculiar. Acredita-se que tenha sido escrito por um monge da ordem de St. Cuthbert, no século XIII. A biblioteca era vasta, suas estantes de madeira antiga repletas de livros encadernados em couro. No centro da sala, sobre uma mesa de carvalho, jazia um livro pesado, aberto. As páginas amareladas estavam cobertas de inscrições meticulosas, algumas em latim, outras em um dialeto desconhecido. Pembroke puxou os óculos para o nariz e aproximou-se para examinar o texto. "Isto é notável", murmurou, percorrendo as linhas com o dedo. Sir Reginald pigarreou. "Há um detalhe que talvez lhe interesse. A lenda local diz que o autor desse manuscrito desapareceu misteriosamente após escrevê-lo. Alguns acreditam que ele deixou algo inacabado." O professor sorriu levemente. "Superstição, meu caro Sir Reginald. Relíquias como esta sempre atraem histórias exageradas." Mas, conforme lia, começou a sentir um estranho incômodo. O texto descrevia um ritual obscuro, uma espécie de encantamento que parecia inacabado. Ao chegar ao final da página, percebeu que uma linha havia sido escrita e depois riscada de forma violenta. Apenas algumas palavras podiam ser discernidas. "Non specta retro." Não olhe para trás. Uma brisa fria percorreu a biblioteca, fazendo as velas tremularem. O professor se sobressaltou, olhando em volta. Sir Reginald, parado próximo à porta, parecia mais pálido do que antes. "Algo errado, professor?" "Não, apenas um arrepio passageiro." Mas ele não conseguia afastar a inquietação que crescia dentro de si. Determinado a concluir seu estudo, Pembroke passou horas analisando cada detalhe do códice, rabiscando anotações em seu caderno. A certa altura, o cansaço o venceu e ele encostou-se à cadeira para descansar os olhos. Foi então que ouviu um leve sussurro, vindo de algum ponto da biblioteca. Ele abriu os olhos e virou-se, mas não havia ninguém ali. Sir Reginald já havia se retirado há muito tempo. O sussurro continuou, um som baixo, monótono, como se alguém recitasse um texto em um idioma esquecido. O professor levantou-se devagar, o coração batendo mais rápido. A luz das velas projetava sombras estranhas nas paredes. O códice permanecia aberto sobre a mesa, mas algo parecia diferente. As palavras na página estavam mudando. As letras se contorciam, reconfiguravam-se diante de seus olhos. Uma nova frase surgiu. "Ele está atrás de você." O frio subiu por sua espinha. Um pavor irracional tomou conta de seu corpo. Sentiu um peso no ar, uma presença invisível. Então veio o som, passos arrastados no piso de madeira, lentamente, cada vez mais próximos. Seu instinto gritou para que ele não se virasse, mas a curiosidade foi mais forte. Ele olhou. Na penumbra da biblioteca, algo estava lá. Uma figura indistinta, alta e magra, com um manto escuro esvoaçando. Ao seu redor,
O rosto era uma mancha disforme, como se nunca tivesse sido completamente formado. Pembroke tentou se mover, mas o corpo não respondia. A coisa avançou e a sala inteira pareceu se encolher ao seu redor. O códice na mesa começou a se desintegrar, suas páginas se desfazendo em cinzas. A última coisa que Pembroke ouviu antes que a escuridão o engolisse foi um sussurro gelado em seu ouvido. Non specta retro. Na manhã seguinte, Sir Reginald encontrou a biblioteca vazia. Não havia sinal do professor nem do códice. Apenas o caderno de Pembroke jazia sobre a mesa, com uma única anotação rabiscada com mãos trêmulas. Nunca olhe para trás. O Dr. Edward Harrow, professor de arqueologia e estudioso de artefatos medievais, chegou a Mellington Hall em uma tarde de inverno, quando a neve já cobria os campos em um manto branco e silencioso. Ele havia sido convidado por seu velho amigo, Sir William Ainsworth, para examinar uma descoberta recente nos terrenos da propriedade, uma estátua peculiar desenterrada durante escavações perto das ruínas de uma capela antiga. Sir William recebeu Harrow com um entusiasmo discreto, mas havia algo nos olhos do anfitrião, uma preocupação mal disfarçada. "Fico aliviado por tê-lo aqui, Edward", disse ele, conduzindo-o à biblioteca. "A peça que encontramos, bem, é estranha. Gostaria que desse sua opinião." Na biblioteca, iluminada pelo fogo crepitante na lareira, Harrow observou as anotações e esboços da estátua. Representava um homem envolto em um manto pesado, os traços do rosto corroídos pelo tempo. As mãos estavam erguidas, como se conjurassem algo ou estivessem tentando afastá-lo. "Fascinante", murmurou Harrow, ajustando os óculos. "Parece do século XIII, talvez uma representação de um eremita ou de um penitente." Sir William limpou a garganta. "O curioso é que a encontramos em uma posição estranha, enterrada de bruços, como se tivessem tentado escondê-la ou contê-la." Harrow ergueu uma sobrancelha. "Superstição medieval, possivelmente. Podemos vê-la?" Sir William hesitou por um momento antes de assentir. "Sim, mas talvez seja melhor esperar até amanhã. Não quero que se perca na neve à noite." O professor concordou, mas sua curiosidade já estava atiçada. Durante o jantar, o assunto da estátua persistiu em sua mente. Algo em sua postura esboçada no papel parecia quase aflito. Naquela noite, incapaz de dormir, Harrow decidiu sair para vê-la. Vestiu um casaco grosso, pegou uma lanterna e saiu para o jardim. A neve rangia sob seus passos e o vento assobiava pelos galhos retorcidos das árvores. A estátua estava no final do jardim, perto das ruínas da capela. Um lençol branco a cobria parcialmente e ao redor dela a neve se acumulava. Harrow aproximou-se e levantou o pano. Seu coração deu um salto. De perto, a expressão corroída pelo tempo parecia ainda mais perturbadora. A boca parecia entreaberta, como se estivesse murmurando algo. Mas o que realmente o fez hesitar foi o fato de que a posição das mãos não era exatamente como nos esboços. Pareciam um pouco mais erguidas, uma ilusão da luz. Harrow esfregou os olhos e respirou fundo. Superstições bobas, mas ao virar-se para voltar à casa, sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. Pegadas, não as suas, mas pegadas que vinham da direção da estátua e paravam bem atrás dele. O vento gemeu e um ruído baixíssimo, um murmúrio, pareceu sussurrar ao seu ouvido. Ele girou rapidamente, mas a estátua permanecia imóvel, coberta de neve. Harrow apressou-se de volta à casa, trancando a porta. Atrás de si, no calor da biblioteca, tentou se convencer de que tudo fora um truque da luz, um jogo de sombras e nervosismo. Mas quando olhou para seus sapatos, viu algo que gelou seu sangue.
pedaços de neve suja e úmida, misturada com grãos de terra. Na manhã seguinte, Sir William encontrou Harrow pálido e inquieto. Quando o professor contou sobre sua visita noturna, Sir William suspirou. Eu avisei que esperasse. Há uma história sobre aquela capela. Harrow o incentivou a continuar. Dizem que ali viveu um monge que caiu em desgraça. A lenda diz que ele foi condenado a ser enterrado vivo, amaldiçoado por ter trazido algo do outro lado. As pessoas temiam que, se sua imagem não fosse destruída, sua influência perdurasse. Por isso, a estátua foi enterrada, de bruços, para mantê-lo contido. O professor engoliu em seco. E agora a desenterramos. Sir William assentiu lentamente. E há algo mais. Os trabalhadores dizem que a posição da estátua mudou levemente durante a noite. Harrow não respondeu. Não foi necessário. Lá fora, a nevasca soprava forte, e na direção da capela, a figura enterrada do monge jazia, ou pelo menos deveria estar jazia. O professor Richard Elmsworth não era um homem impressionável. Como estudioso de arquitetura gótica, passara boa parte da vida examinando ruínas de abadias, igrejas e mansões senhoriais, sempre com um olhar cético para as lendas que cercavam tais lugares. Foi com esse espírito que aceitou o convite do reitor Jonathan Fairchild para visitar a velha residência de Blackwood Manor, uma casa senhorial do século XVII que recentemente havia sido adquirida pela universidade. O objetivo da visita era catalogar os vitrais da propriedade, especialmente os da ala norte, onde, segundo os registros, havia uma janela de origem incerta, possivelmente datada da Idade Média. Chegou à propriedade em um entardecer nublado, sendo recebido pelo reitor e pelo zelador, um homem idoso chamado Graves, cuja expressão parecia sempre carregada de alguma preocupação. Espero que não se incomode em ficar hospedado aqui, professor Elmsworth, disse Fairchild, conduzindo-o pelo longo corredor revestido de painéis de madeira escura. A casa tem sua história, como qualquer outra residência antiga, mas estou certo de que o senhor não se deixará levar por rumores. Elmsworth sorriu. Rumores? O reitor hesitou um momento. A janela da ala norte. Há relatos de que aqueles que passam tempo demais observando-a sentem uma presença. O professor arqueou uma sobrancelha. De que tipo? Uma sombra. Algo que se move. Elmsworth riu. Ilusões ópticas, possivelmente causadas pela refração da luz no vidro antigo. O reitor não discutiu, apenas lançou um olhar breve para Graves, que permanecia em silêncio. Naquela noite, depois do jantar, Elmsworth decidiu examinar a tal janela. Subiu até a ala norte, onde os corredores eram mais escuros e frios. No fim do corredor, encontrou a peça em questão. Um grande vitral, cujas cores estavam desgastadas pelo tempo. A imagem representava um homem de túnica escura, com um olhar severo e um pergaminho nas mãos. Abaixo dele, uma inscrição em latim quase apagada, Qui spectat, videbit. Aquele que observa, verá. Elmsworth passou a ponta dos dedos pelo vidro e sentiu um leve arrepio. Algo na figura parecia levemente deslocado, como se os olhos do homem no vitral estivessem fixados nele. Deu um passo para trás. Então, sentiu um leve toque de ar frio na nuca. Virou-se, mas o corredor estava vazio. Sorriu consigo mesmo. Sugestão psicológica, pensou. No entanto, a ideia de um efeito óptico no vitral o intrigava. Decidiu voltar mais tarde, com luz adequada para estudá-lo. À meia-noite, armado com um lampião e um bloco de anotações, Elmsworth retornou. O corredor estava silencioso. Parou diante da janela e ergueu a luz. As cores do vitral brilharam fracamente, mas algo parecia diferente. A figura dentro do vidro
As mãos antes erguidas pareciam agora levemente abaixadas. O pergaminho que segurava estava meio desenrolado, revelando marcas indistintas. Elmsworth piscou. Estaria imaginando coisas? A chama do lampião vacilou, e no vidro um movimento. Uma sombra passou dentro do vitral. Elmsworth deu um passo para trás. O corredor permaneceu em silêncio, mas uma sensação estranha o envolveu, como se estivesse sendo observado. Seu olhar voltou ao vitral. A figura dentro dele havia mudado. A cabeça, antes inclinada levemente para baixo, agora estava voltada diretamente para ele. O coração de Elmsworth bateu mais rápido. Tentou racionalizar. Um jogo de sombras. Mas naquele momento percebeu algo ainda pior. Seu reflexo não estava lá. No vidro, a figura do vitral e o corredor escuro refletiam-se normalmente, mas ele próprio não aparecia. Um arrepio percorreu sua espinha e então um som sussurrado veio do vidro. Qui spectat videbit. A luz do lampião piscou violentamente. Algo dentro do vidro se moveu. A sombra da figura começou a se espalhar, como se estivesse tentando sair do vitral. Com um grito sufocado, Elmsworth recuou e tropeçou. O lampião caiu ao chão, apagando-se. O corredor mergulhou na escuridão. Houve um silêncio aterrador. Então, um som. Passos. Lentos, aproximando-se. Ele ficou paralisado. Sentia a presença à sua frente. Um cheiro de papel velho e pedra úmida invadiu o ar. Com esforço, forçou-se a olhar para cima e viu. A figura do vitral não estava mais dentro do vidro. Ela estava em pé no corredor. Seu rosto era indistinto, mas os olhos, profundos, vazios e, no entanto, fixos nele. Elmsworth tentou gritar, mas sua voz falhou. Um frio terrível o envolveu e tudo escureceu. Na manhã seguinte, o reitor Fairchild encontrou o professor deitado no chão da ala norte, desacordado. O vitral estava intacto. Mas algo havia mudado. A figura dentro dele agora segurava um novo pergaminho. E nele, uma única palavra estava escrita: Spectavit. Ele observou. O professor Lionel Ashbury sempre teve uma inclinação especial por manuscritos esquecidos e histórias perdidas no tempo. Por isso, quando recebeu uma carta do antiquário Rupert Hale, informando sobre um pergaminho medieval encontrado nas proximidades da aldeia de Coldmere, não hesitou em viajar até lá. A vila, situada à beira de uma vasta floresta, parecia adormecida sob o céu cinzento de novembro. Hale o recebeu em seu antiquário, um local apertado e repleto de prateleiras arquejantes sob o peso dos livros. Acredito que isto lhe interessará, professor Ashbury, disse Hale, entregando-lhe um rolo de pergaminho amarelado. O professor desdobrou-o cuidadosamente. As letras góticas desbotadas contavam uma história estranha. Falavam de um monge, irmão Aldrich, que vivia em Coldmere no século XIV. O texto alertava sobre um canto na floresta, um som que atraía os viajantes para as profundezas da mata e os fazia desaparecer. Superstição local. Ashbury murmurou intrigado. Hale balançou a cabeça. Muitos na vila ainda falam disso. Alguns dizem que em certas noites é possível ouvir a canção. Quem a escuta e segue o som, nunca mais é visto. O professor sorriu, já decidido. Preciso visitar essa floresta. No dia seguinte, pouco antes do anoitecer, Ashbury seguiu um velho caminho de caça rumo à floresta. O vento soprava por entre os galhos secos, produzindo um som inquietante. Por quase uma hora, caminhou sem incidentes. Mas então, ao chegar a uma clareira esquecida pelo tempo, algo mudou. Um som suave, distante, emergiu das profundezas da mata. Uma melodia delicada, quase humana, e ao mesmo tempo não inteiramente humana. Ashbury parou. Não podia ser o vento. A melodia era ritmada, crescente, como um cântico sem palavras.
O professor sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. O que estava ouvindo? Um eco de alguma antiga cerimônia? O canto de um eremita perdido no tempo? Instintivamente, deu um passo adiante, tentando localizar a origem. A música parecia se mover, afastando-se, guiando-o para o interior da floresta. Seus pés esmagavam folhas mortas conforme avançava, o coração acelerado. A melodia ficava mais clara. Agora, conseguia distinguir camadas na voz, como se fossem várias entoações sobrepostas, e então viu. No centro da clareira, entre troncos retorcidos, havia uma pedra antiga, coberta de musgo. Diante dela, uma figura estava de pé. Era alta e envolta em um manto negro, o rosto oculto na sombra do capuz. A melodia vinha dela. Ashbury parou, a respiração presa na garganta. Algo em seus instintos gritava para que fugisse, mas seus pés pareciam enraizados no solo. A figura ergueu lentamente a cabeça. O professor não viu olhos, nariz ou boca. Apenas uma superfície pálida e lisa, como se o rosto houvesse sido apagado. O cântico aumentou em intensidade, ecoando dentro de sua mente, sobrepondo-se a seus próprios pensamentos. Com um esforço sobre-humano, Ashbury conseguiu dar um passo para trás. Seu movimento fez com que a figura inclinasse a cabeça e então desaparecesse. O silêncio caiu sobre a floresta. Ashbury olhou em volta, ofegante. Nenhum sinal da figura, nenhum som, apenas o vento gelado soprando entre os galhos. O professor correu de volta para a aldeia, o medo crescendo em seu peito. Naquela noite, ao examinar novamente o pergaminho, percebeu algo que antes lhe escapara. No rodapé do manuscrito, quase apagado pelo tempo, estava escrito em latim: a canção é um chamado. Aquele que escuta deve resistir. Aquele que segue jamais retorna. Ashbury fechou os olhos, enquanto o eco daquela melodia continuava a ressoar em sua mente. O professor Harold Whitmore, historiador especializado em residências aristocráticas do século XVIII, sempre se orgulhara de sua abordagem racional. Ele não dava crédito a rumores de fantasmas ou a histórias de assombrações, preferindo concentrar-se na arquitetura e na história documentada das mansões antigas que visitava. Foi essa inclinação acadêmica que o levou a aceitar o convite de Lord William Forsyth para passar alguns dias em sua propriedade, Manor Blackleaf, uma casa senhorial isolada no interior da Inglaterra. Forsyth desejava catalogar documentos e mapas antigos relacionados à propriedade, e Whitmore estava ansioso para estudar os segredos daquela casa centenária. Ao chegar, foi recebido com hospitalidade, mas percebeu que os criados evitavam a ala oeste da casa. Durante o jantar, comentou sobre isso com seu anfitrião. Lord Forsyth hesitou antes de responder. É um velho costume. Dizem que há algo naquela ala que não deve ser perturbado. E o que seria? Perguntou Whitmore, intrigado. O Lorde serviu-se de mais vinho antes de continuar. Há uma porta naquela ala que, segundo a lenda, nunca deve ser aberta. Meu avô mandou trancá-la há mais de um século, e assim permaneceu desde então. Whitmore sorriu cético. E ninguém jamais tentou abrir? Alguns tentaram, disse Forsyth, num tom mais sombrio. Mas aqueles que o fizeram não ficaram muito tempo para contar a história. O professor riu. Parece-me um conto para assustar criados. Forsyth deu de ombros. Como quiser, mas eu recomendaria que não se preocupasse com isso. Whitmore assentiu, mas sua mente já estava ocupada com a tal porta. Naquela noite, incapaz de conter a curiosidade, o professor tomou um lampião e decidiu explorar a ala oeste. Os corredores estavam frios e silenciosos, o som de seus passos ecoando nas paredes de pedra. A madeira rangia sob seus pés conforme avançava. Então, encontrou a porta.
Era uma estrutura maciça de carvalho, escurecida pelo tempo, com uma fechadura enferrujada. Parecia comum, exceto por uma marca peculiar. Arranhões ao redor da fechadura, como se alguém ou algo tivesse tentado abri-la desesperadamente. Whitmore tocou a madeira. O frio da porta era incomum, como se a madeira estivesse gelada apesar da temperatura do ambiente. E então percebeu algo. Havia um som, um leve sussurro do outro lado. Ficou imóvel, tentando ouvir melhor. Não era o vento, era um som baixo, entrecortado, quase um gemido. Seu coração acelerou. Algo estava ali dentro. Com um tremor involuntário, recuou um passo. Mas ao fazê-lo, ouviu um clique. A fechadura cedeu levemente. Whitmore sentiu o estômago revirar. Ele não queria abrir a porta, mas agora parecia que algo do outro lado queria que ele abrisse. Por um longo momento, ficou parado, segurando o lampião com força. O som do outro lado cessou. O silêncio pesava no corredor. E então, a porta tremeu levemente. Não um vento, não um assobio, mas um toque. Alguém ou alguma coisa, batendo de dentro para fora. O professor virou-se e saiu apressado, o lampião tremendo em sua mão. Quando chegou ao seu quarto, fechou a porta e se forçou a respirar fundo. Foi apenas uma ilusão, tentou convencer-se. O vento, o frio, a sugestão psicológica. Mas, lá no fundo, sabia que algo estava dentro daquela sala. Na manhã seguinte, Lord Forsyth percebeu seu desconforto. Você esteve na ala oeste, não esteve? Whitmore não respondeu imediatamente. Sim, e ouvi algo. Algo dentro da sala trancada. O Lord assentiu lentamente. Você não é o primeiro. Whitmore olhou para ele, esperando por uma explicação. Forsyth suspirou. Há 200 anos, um antigo morador da casa desapareceu. Um homem chamado Edmund Blackleaf. Há relatos de que ele mexia com coisas que não deveria, livros proibidos, rituais antigos. Então, um dia, ele trancou-se naquela sala e nunca mais saiu. O professor sentiu um arrepio e nunca abriram a porta. Não, Forsyth respondeu firmemente. E não devemos abrir. Whitmore não discutiu. Pela primeira vez, algo dentro dele dizia que era melhor obedecer à advertência. Mas, naquela noite, ao tentar dormir, um som ecoou pelos corredores. Um leve batimento. Lá, do outro lado da porta trancada, e no silêncio da casa, uma voz baixa sussurrou: "Deixe-me sair." O Dr. Albert Crane, professor de História Medieval na Universidade de Cambridge, não era, por natureza, um homem supersticioso. Sua vida era regrada, dedicada ao estudo das antigas culturas europeias, especialmente àquelas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pelo tempo. Mas sua vida tomaria um rumo estranho e perturbador após ele se deparar com um pequeno objeto durante uma visita a uma biblioteca antiquária, no coração de Londres. Era uma tarde abafada de setembro, quando Albert, com seu costumeiro casaco de tweed e uma gravata simples, entrou no estabelecimento que cheirava a madeira envelhecida e pó. O dono da loja, um homem magro e com olhos aguçados, estava atrás de um balcão baixo, polido até o extremo. Albert se aproximou e começou a vasculhar os volumes de couro desgastado. No fundo da loja, algo peculiar chamou sua atenção. Uma caixa de madeira antiga, coberta por uma espessa camada de poeira. A tampa, de um tom profundo de carvalho, estava ligeiramente aberta, como se convidasse o professor a descobrir seu conteúdo. Dentro da caixa estava um pequeno relógio de bolso. O objeto tinha um design curioso, com figuras esculpidas nas laterais que pareciam se mover de acordo com a luz, como se estivessem observando-o. O mais estranho, porém, era a sensação desconfortável que Albert sentiu ao tocá-lo. Uma sensação
De frio, como se uma brisa gelada o envolvesse, rapidamente se apoderou de seus dedos. Mesmo sem saber o motivo, o professor pagou pelo relógio e o levou para sua casa. Naquela noite, ao examinar mais de perto o relógio sob a luz de uma vela, Albert percebeu um fino padrão de inscrições quase invisíveis na parte de trás. Eram símbolos incompreensíveis para ele, e ele começou a sentir uma leve pressão na cabeça, como se algo estivesse tentando forçar suas memórias. Tentou não se deixar afetar, considerando-o mais uma curiosidade do que um objeto de verdadeiro interesse acadêmico. Mas o relógio continuou a chamá-lo, e uma sensação crescente de inquietação o acompanhou. Nos dias seguintes, ele se sentia mais cansado. Seus sonhos tornaram-se estranhos, mas não era o conteúdo dos sonhos que o perturbava. Era a presença constante do relógio que ele deixava sobre a escrivaninha de seu escritório, sempre em silêncio, mas parecendo mais e mais dominante. Algo começava a mudar em seu comportamento. O tempo parecia se arrastar, mas também se acelerar ao mesmo tempo. O Dr. Crane não sabia mais ao certo em que momento do dia se encontrava, e o relógio parecia não mostrar mais as horas com precisão, marcando horários errados e se desregulando repetidamente. Em uma dessas manhãs turvas, ao tentar colocar o relógio no bolso de seu casaco, Albert percebeu algo que o fez tremer. Ao olhar para o espelho de seu corredor, sua própria sombra parecia estar diferente. Era como se ela estivesse se esticando para fora de seu corpo, se contorcendo, até se descolar de sua figura e caminhar por conta própria. Ele não podia acreditar no que via, mas algo o forçou a seguir a sombra. Ela o levou até o escritório, onde o relógio repousava. Quando Albert o pegou, sua mão estremeceu. Ele sentiu o relógio quente, como se estivesse queimando. A sombra, então, se aproximou de sua visão periférica. No espelho, ela agora estava atrás dele, com um sorriso grotesco, uma expressão deformada de uma face que não era humana. Albert tentou gritar, mas sua boca não se movia. Ele não conseguia se mexer, como se estivesse preso, incapaz de escapar da presença que o cercava. O relógio, ainda em sua mão, parecia vibrar, emitindo um som baixo e abafado, como um tic-tac abafado, que estava lentamente se transformando em um rugido. A sombra, agora definida e opressiva, parecia se alimentar da luz do ambiente. Albert, em um movimento desesperado, olhou para o relógio e pela primeira vez ele compreendeu os símbolos. Eram inscrições antigas, rituais de um culto esquecido que venera uma entidade que aprisionava suas vítimas em ciclos infinitos de tempo. A maldição havia se ativado. Com um último esforço, Albert largou o relógio, mas não foi suficiente. O som do tic-tac se intensificou, até se tornar um estrondo ensurdecedor. Antes que ele pudesse reagir, a sombra o envolveu por completo, apagando tudo ao seu redor. O Dr. Crane desapareceu, deixando para trás apenas um relógio quebrado e uma casa vazia, onde o tempo parou. Nos dias seguintes, o antigo relógio reapareceu na loja de antiguidade, onde o dono, com um sorriso enigmático, observava novos compradores se aproximando. E o ciclo se repetia.